A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Olha o que diz lá. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Preste atenção. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, vamos primeiro entender a parte A do que Paulo está dizendo aqui. Que nos fez, nesse tempo, capazes de ser ministros do Novo Testamento. Então perceba, foi o próprio Senhor que nos fez ministros nesse tempo para sermos capazes de propagar a palavra, de falar da palavra, de sermos ministros do Novo Testamento. Não é isso? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Ou seja, eu recebi a capacidade de Deus para desenvolver e pregar a palavra de Deus. Eu até cheguei a falar isso num outro devocional, mas eu vou relembrar vocês aqui. Uma das coisas que eu falo sobre chamado escolhido, que é de grande relevância, inclusive eu já falei sobre outros devocionais, né? Eu cheguei a citar sobre a diferença do chamado para o escolhido, é que todos foram chamados para pregar a palavra de Deus. Todos foram chamados, mas nem todos vão ter determinados tipos de dons, determinados tipos de ministérios, né? É até a questão do que Paulo fala, que uns foram chamados para mestres, outros para doutores, então cada um, Deus atua de uma forma específica, mas independente da atuação de forma específica, nós entendemos e compreendemos que todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus e nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós compreendemos que temos a responsabilidade de propagar a palavra de Deus. Veja bem, não propaga só a palavra de Deus quem é pastor, não propaga só a palavra de Deus quem é evangelista, não propaga só a palavra de Deus aquele que é diácono ou obreiro ou tem um cargo na igreja. Propaga a palavra de Deus aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Por isso que o texto está dizendo que o Senhor nos fez capazes de sermos ministros do Novo Testamento. Ou seja, é uma responsabilidade nossa, de todos nós que reconhecemos Jesus como Senhor, de propagar o Evangelho que Jesus nos trouxe. Por isso nós somos ministros do Novo Testamento. E entender também que toda essa capacidade, ela vem de Deus. Toda essa capacidade, ela vem do Senhor. Não somos nós que somos capazes para desenvolver e fazer alguma coisa. É o próprio Espírito que nos capacita. É óbvio que no decorrer de uma chamada, nós vamos aperfeiçoando o nosso ministério, procurando ferramentas para progredir, evoluir, crescer. Mas a gente entende que a principal capacidade não vem dos homens, ela vem do Espírito. Ela vem de Deus. É o próprio Deus que nos capacita. E uma das coisas que Ele nos capacita para desenvolver algum ministério é dar uma palavra chamada estrutura. Porque ministério é isso. Ministério é ter estrutura. Ministério é ter resistência. Ministério não é só simplesmente você chegar e liberar uma palavra. É você suportar as crises, as dores, as dificuldades, os problemas, as lutas e você permanecer de pé com Jesus. Né? Então toda essa capacidade de continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer não vem de mim, mas vem do próprio Senhor. Por isso que Ele nos capacita como ministros. Ele nos capacita para o seu propósito. Ok? E Ele diz, a qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, e não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Perceba, não é que a Bíblia está sendo contra o fato de você estudar. Porque às vezes o cara lê um texto como esse, um versículo, aí ele pensa o versículo do contexto
E ele literalmente acredita que a Bíblia está sendo contra o conhecimento, ou que Deus é contra o estudo, é contra a letra. Não, não é isso que a Bíblia está trazendo para nós, até porque existem outros versículos que fala que nós temos que crescer em graça e conhecimento. Então eu não posso só crescer na graça, eu tenho que crescer no conhecimento também. É tanto na graça quanto no conhecimento, né? Eu tenho que crescer nas duas áreas para desenvolver a minha vida cristã e a minha capacidade em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. De fato, a maior capacidade vem de Deus, mas eu preciso também entender que eu preciso inspirar a minha vida num crescimento espiritual, como também no crescimento material, que é o conhecimento. Agora, quando a Bíblia fala que a letra mata, a Bíblia está falando aqui sobre o fato de alguém que só é influenciado pela letra, que só é manipulado pela letra, que só é envolvido pela letra, que só caminha pela letra, e a letra literalmente mata. Aqui, ó, são capazes de o qual nos fez também capazes de ser ministro de um dom do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu não sou capaz por causa da letra, eu não sou capaz por causa desse conhecimento, eu sou capaz porque o Espírito me dá vida, porque o Espírito vivifica, sabe? Você vai perceber isso literalmente na prática, trazendo para uma contextualização, que qualquer pessoa que apenas procura se prender ao lado do conhecimento, ou ao lado da letra, ou ao lado da performance, ou ao lado da ciência, com o tempo ela vai matando a fé, ela vai matando o espírito, ela vai matando o conhecimento, ela vai matando as coisas espirituais. Por quê? Porque ela está deixando com que a letra venha prevalecer sobre aquilo que é espiritual. E tem coisas que a letra não vai conseguir alcançar. Tem coisas que a razão ela não vai conseguir explicar, e eu vou precisar crescer na fé, eu vou precisar crescer no espírito. Por isso que toda pessoa que você vai perceber que estuda muito, lê muito, tem muito conhecimento, tudo é letra, 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 que só se preocupa com letra, que só se preocupa com conhecimento, ela cada vez mais ela vai ter uma dificuldade de exercitar a fé. Sabe? Isso não significa que ela não tenha fé, porque todo ser humano, quando foi criado, ele foi criado como corpo, alma e espírito, né? Ainda que lá na frente ele diga, eu não creio em Deus, mas alguma coisa, o espírito dele vai desejar crer, seja no metafísico, seja no universo, que eu acho até mais difícil até acreditar. Na minha concepção, eu acho muito mais difícil acreditar que tudo veio do nada, de uma explosão, de uma evolução doida, do que acreditar que foi Deus que criou, que existe alguém que está no controle de todas as coisas, né? Enfim, então a gente percebe que a pessoa que se prende muito à razão, ela não consegue exercitar a fé. Até está dentro dela a questão da fé e do espírito, mas ela precisa viver uma experiência com Deus para começar a colocar isso em prática. Então, tudo que eu coloco ao extremo é perigoso. E não só o conhecimento é perigoso, tá? Toda pessoa também que apenas quer crescer na graça, isso é perigoso também. A pessoa que só quer crescer na fé, certamente isso vai levá-la a uma loucura. Você vê pessoas que espiritualizam tudo, que tudo é espiritual, que tudo e acabam se perdendo no meio do caminho, porque na verdade nem tudo é espiritual. Nem tudo é capeta, nem tudo é demônio, nem tudo é Deus. Não, tem coisa que é resultado do que eu planto, do que eu faço, do que eu consumo, do que eu coloco para a minha vida. Tem coisas que as consequências são minhas e não tem nada a ver com as coisas espirituais, sabe? É por isso que eu tenho que crescer nos dois, na graça e no conhecimento. Eu tenho que ter base para os dois. E entender que se eu ficar somente na letra, eu vou morrer. Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. As coisas de Deus, as coisas espirituais, as experiências que eu passo com Deus, que vai além do que eu aprendo, do que eu leio, isso me dá vida, sabe? O Evangelho é muito mais forte quando eu entendo assim. Quando eu entendo que o Evangelho, ele não é só forte porque ele está na palavra, está escrito na palavra e me dá conhecimento. Mas ele é forte quando eu pratico aquilo que eu leio, quando eu exercito aquilo que eu leio. Porque a Bíblia, sendo lida, vai ser só mais um livro para alguém que não vai acrescentar. Porque é apenas um conhecimento. Agora, quando você pratica o que você conhece, isso muda a sua vida.
Quando você exercita aquilo que você conhece, espera aí, entendi qual é o Evangelho de Jesus, qual é a filosofia de Jesus, o que Jesus está trazendo, aí isso muda a tua vida. Transforma o teu comportamento, muda o teu cotidiano, te transforma de dentro para fora. Que é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele muda a sua vida, ele muda o teu caráter, ele transforma a sua vida para melhor todos os dias, né? Então que possamos crescer em graça e conhecimento, em equilíbrio, entender que nem tudo é espiritual, como também nem tudo tem que ficar só na letra ou no conhecimento, porque a letra mata, a letra ela é muito perigosa. Por isso, se eu for crescer no crescimento, crescer no conhecimento, eu devo crescer também no espírito e manter sempre o equilíbrio. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos desperta, que nos ajuda a viver os seus propósitos e entender qual é a sua vontade. Abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo, dê ela um dia extraordinário na sua presença. Eu abençoo a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Concorda que a palavra foi muito boa para o nosso coração. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta e compartilha no WhatsApp, no Facebook. Manda para os seus amigos, seus colegas, manda para geral, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clique nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Quando você se torna membro, você recebe o direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feita aos domingos por volta das 10h40 mais ou menos. E também, na hora que você comenta aqui embaixo, aparece do lado do seu comentário, que é muito legal, um selozinho de membro, alguns verde, outro laranja, outro vermelho, que a cor é de acordo com o tempo que você está colaborando com o canal. E se você não quiser se tornar membro, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Os devocionais têm sido muito bom, Mãe de Paz tem abençoado muito meu coração, e eu queria de alguma forma deixar uma semente, uma oferta na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode fazer aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, tá certo? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que a palavra de Deus é relevante e você compreende como é interessante a palavra de Deus ser divulgado aqui na internet. Aguarda que amanhã, às 6 horas da manhã, no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Não cresça apenas no conhecimento, cresça no espírito também. E muito cuidado de você ficar só na letra, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então o espírito te dá vida. E se você ficar só na letra, você vai acabar morrendo. O ideal é você crescer tanto em graça, como também em conhecimento. Até amanhã.